Livro Sedentos por Avivamento, porque ainda tarda o pleno avivamento, de Leonard Ravenhill, capítulo 13. Não, esta não é uma estrada fácil. Como alguns dos meus leitores devem saber, este título, esta não é uma estrada fácil, é tirada de um hino evangélico bastante conhecido. Alguns dos meus amigos não gostam muito desta canção, com razão, principalmente se é entoada com um toque de autopiedade e com uma melodia de queixume. Esse hino parece trazer consigo uma atmosfera tipo "deixa eu chorar em seu ombro", e por isso precisa de um tempero, um toque de alegria militante, do tipo gloriar-se na tribulação, que o apóstolo Paulo conhecia muito bem. No contexto da vida diária de muitos cristãos atuais, não há razão para corar de vergonha por causa deste título. Entretanto, livrando tal título de todos os seus sentimentos, esvaziando de toda a ideia de autopiedade, limpando de toda overdose de emoções, vamos ficar com o simples fato de que, se alguém seguir as pegadas dos nossos antepassados do Novo Testamento, a verdadeira vida cristã deve ser qualquer coisa menos uma estrada fácil. Todavia, ele nos dá a sua graça. Tiago 4:6. Neste momento, parece que tenho um olho sobre o teclado e o outro em Hong Kong, onde estive alguns dias atrás. Lá a gente vê diariamente os refugiados com a vida destruída, enfrentando longas filas para ganhar um pouco de sopa, recém-saídos dos processos de lavagem cerebral dos conquistadores comunistas. Na China, multidões de cristãos desaparecidos podem repetir histórias de sofrimentos iguais a tudo o que os mártires do passado experimentaram. Tenho certeza também que aqueles que vivem naquele paraíso que é a Alemanha soviética podem igualmente nos contar algumas angustiantes histórias. E novamente, essas coisas nos lembram que a mensagem do hino esta não é uma estrada fácil, nem sempre é superficial e nem sempre alicerçada em autopiedade. A vida de qualquer cristão verdadeiro é uma batalha. É uma batalha que pode ser travada com alegria, sabendo que a vitória é certa, de forma triunfante, sabendo que o Senhor já venceu por nós. Ou ainda pode ser vivida de forma temerosa, C.T. Studd e muitos outros demonstraram isso. Uma visão distorcida de uma vida santificada é acreditar que ela faz com que toda a nossa existência seja um viver vitorioso, uma moleza. A vida mais santificada que esta terra já conheceu foi a de Jesus Cristo. E será que a vida dele foi moleza? Dizer que a vida cristã é uma estrada fácil cheira a acomodação ou a ignorância do que seja o caminhar cristão. Ou ambos. Aquele que prega a filosofia da estrada fácil não conhece sua Bíblia e também não traz muitas preocupações para Satanás. Se você ainda acha que a vida cristã seja uma estrada fácil, então experimente esses 7 testes a respeito do caráter cristão. Teste 1. Se seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, Romanos 12:20. A reação natural é dizer que meu inimigo está com fome porque não está seguindo a Cristo. Como estamos? O dizer que sua fome é o peso da mão de Deus sobre ele. Em outras palavras, a reação natural é pensar que é o meu inimigo que está sendo testado. Contudo, o Senhor diz que meu inimigo está com fome para que eu possa ser testado para ver se eu vou obedecer suas ordenanças. Teste 2. Quando você fizer um banquete, não convide os ricos, Lucas 14:12. Quando fazemos uma festa, será que deixamos de fora, com a absoluta intenção de fazer isso, as pessoas de quem não gostamos ou aqueles de quem sabemos que não vamos receber um convite de volta? Será que realmente convidamos o pobre? Ou será que simplesmente sentamos com os nossos parentes e nosso grupinho e ficamos pensando que somos um pouco melhores do que os outros? Se agimos assim, estamos levando esse grupo marginalizado a se perguntar quando é que o cristianismo prático vai se manifestar. Teste 3. Este teste trata-se de andar a segunda milha.
e eu considero suficientemente espiritual. É óbvio que não podemos andar a segunda milha se ainda não andamos nem a primeira, não é verdade? Tenho certeza de que a razão por que tantos de nós não temos alegria é que nos falta a obediência de apenas um mandamento como esse. Exatamente esse. Será que somos alguém que anda a segunda milha? Colocaríamos em risco nosso pescoço para carregar um homem ensanguentado para fora de uma estrada infestada de ladrões? Andar com ele a segunda milha e então cheios de alegria por estarmos fazendo a vontade do Senhor? Caminhar ainda a terceira milha e pagarmos todas as despesas para que tal moribundo fosse tratado em uma hospedaria? Teste 4. Este teste pode nos apertar um pouco também. Será que considero o meu próximo mais que a mim mesmo? Existe um perigo terrível na vida cristã, que é o desejo de querermos passar por melhores do que realmente somos. Qual é a verdadeira estimativa que fazemos da nossa pessoa? Será que nos avaliamos melhor do que na realidade somos? Por favor, repare que as Escrituras não afirmam diga que os outros são melhores do que você. Afinal de contas, pode ser que eles não sejam melhores mesmo. Porém, a ordenança é respeite-os e os considere como se fossem bem mais dignos do que você. Cristo é o cabeça e qualquer um que ferir um outro cristão estará ferindo ao Senhor principalmente. Qualquer dor causada, ao menos que seja nos membros do corpo de Cristo, vai doer em nosso Mestre. Que vergonha para nós que ele seja ferido na cabeça de seus próprios amigos. Outro dia, enquanto eu estava sentada em um jato a aproximadamente 13 quilômetros acima da superfície da Terra, pensei na gloriosa verdade dita por Charles Wesley. Tu, ó Senhor, és tudo o que eu quero. Este servo do Senhor foi bem mais longe em não buscar glória para si próprio. Teste 5. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles. Lucas 6,31. Até que ponto consideramos fácil seguir essa admoestação? Realmente consigo me colocar no lugar das pessoas e sentir empatia com seus problemas e circunstâncias? Estamos verdadeiramente caminhando com o apóstolo Paulo, como o apóstolo Paulo ensinou, não suspeitando o mal em 1 Coríntios 13,5? Em nosso julgamento em relação a elas? Será que todas as nossas ações e reações para com outros homens são baseadas em misericórdia e bom senso? Teste 6. Este é um difícil teste a respeito do caráter de qualquer cristão. Será que tratamos a outra pessoa como se ela fosse o próprio Jesus Cristo disfarçado? Lembremo-nos das palavras do Mestre, porque tive fome, e me destes de comer, tive sede, e me destes de beber. Era forasteiro, e me acolhestes, estava nu, e me vestistes, adoeci, e me visitastes, estava na prisão, e fostes ver-me. Mateus 25, 35 e 36. Essa é uma afirmação de fazer estremecer, não é? Quando fazemos pouco caso da necessidade de um irmão em Cristo, desprezamos o Senhor Jesus. Será que isso nos assusta? Se Jesus aparecesse em pessoa em alguma de nossas igrejas, mal vestido, doente, tristemente necessitado de socorro, não haveria a menor necessidade de pedir a alguém para levá-lo para casa e oferecer-lhe um jantar, não é mesmo? Ou será que haveria? Pode ser que alguns dos filhos de Deus não sejam lá tão bonitos, mas são do Senhor. E é isso que importa. Negligenciar seus filhos é negligenciar a Ele próprio. Teste 7. Será que realmente tomamos a nossa cruz dia a dia e seguimos a Cristo? O que nos custa pessoalmente fazer a vontade de Deus nem sempre é o que machuca. Pelo contrário, é o que vai custar aos outros para nós cumprirmos o desejo dele. Haverá situações em que teremos que abandonar a agradável companhia de amigos, porque naquele exato momento o Senhor pode exigir que busquemos um momento a sós com Ele. Tenho certeza de que, se não fizermos o que Ele pede quando chama, tampouco o Espírito Santo virá a nós, pregadores justos, quando desejarmos sua presença. Um jovem forte e impetuoso vai parar imediatamente qualquer jogo em que estiver participando ao ver passar por ali uma moça que o fascine. Ele nem vai tentar esconder essa reação. É óbvio que a jovem vai ficar super feliz de ver que exerce tal força sobre esse rapaz. Entretanto, não é assim com o Senhor.
pois ele declara que os segredos são para aqueles que o temem e lhe obedecem. Deus não usa um sistema de alto-falantes para anunciar seus segredos. Para ouvirmos a ele, precisamos estar quietos e sós. Progresso espiritual e maturidade espiritual dependem de obediência individual, vigilância individual e amor individual à sua vontade. Será que possuímos a inteireza que se requer para seguir o caminho que as Escrituras mostram? Aqui, em algum lugar, em meio a esses desafios, a conveniência irá levantar a sua voz, após um único movimento nessa santa direção. A racionalização apresentará uma alternativa tentadora. A voz daqueles que não estão dispostos a trilhar o caminho que os santos trilham e nem com vontade de que lhe passemos vergonha por causa de sua letargia espiritual, logo começará a sussurrar aos nossos ouvidos algo um tanto nebuloso: superespiritualidade. Precisamos rejeitar as distrações, declarar morte ao interesse próprio, à autopiedade, ao egoísmo, a todos os sentimentos do gênero. Todas as fragilidades humanas devem ser substituídas pela plenitude do Espírito, o qual deve encher, inundar e transbordar o nosso coração. Só assim será possível cumprir o nosso soberano chamado de Deus em Cristo Jesus. E esse enchimento não é algo que acontece de uma vez por todas. O tempo do verbo em Efésios 5,18 é presente e contínuo e é melhor traduzido como seja continuamente cheio do Espírito. O fluir do Espírito para o coração, o transbordar do Espírito e o fluir do Espírito de nós para os outros. Eis o segredo da vitória. Louvado seja o Senhor. Esse tipo de plenitude resolve todos os testes. Não, realmente esta não é uma estrada fácil. Esses sete testes comprovaram que esta estrada não é mesmo nada fácil. Contudo, é uma maravilhosa estrada, irmãos. Estamos percorrendo a jornada que os santos percorreram, a jornada que conduz à glória. Aleluia!